Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Aleluias. Escreveu Lucas há 63 anos depois de Cristo e disse assim no versículo 40: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastando com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. E ele lhe disse: Não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, declarou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti nós estamos esta noite, diante da Tua palavra, diante do Teu povo. Eu entendo o peso da responsabilidade que é falar acerca do Teu reino. Por isso eu clamo a Ti, fala comigo, ó Deus, fala com o Teu povo. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir. Porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la e colocá-la em prática, e que haja mudança de conduta, mudança de caráter, mudança de vida. Deus, nós Te exaltamos esta noite, ó Pai, clamamos: governa sobre nós, governa sobre as nossas vontades, governa sobre a nossa mente, governa sobre o nosso coração. Então todos saberão o Deus que está conosco, e todos saberão que o Senhor é justo e fiel. Tu és a rocha onde os meus pés estão firmados. Tu és o meu escudo e fortaleza nesse tempo de angústia. Tu és o meu sustento. Por isso a Ti exalto esta noite, uma vez mais. Bendito seja o Teu nome para sempre, e que o Teu reino jamais tenha fim. Amém e amém. Tome seu assento.
Um texto muito conhecido de todos nós. Eu creio que se não for o texto mais pregado, é um dos textos mais pregados. Dado a simplicidade, a riqueza de detalhe dado por Lucas nesse texto. Eu estava uma vez pregando numa igreja e numa conferência, e o pastor que estava nessa conferência, que me convidou, ele foi infeliz. Eu ia dizer outra palavra, mas ele foi infeliz. Quando ele me chamou e em cima do altar, ele pegando o microfone, ele disse assim: Deus vai usar o pastor Márcio esta noite, e nem que ele pregue sobre o cego Bartimeu. Eu olhei para ele e disse: por que desvalorizar algo que Deus nos deu tão rico? E por mais que aquilo seja simples, para ele é algo tão importante para todos nós. Saber que o nosso Deus ainda é um Deus de milagres. Não há palavra que seja simples na Bíblia que a gente olhe assim, mas essa palavra de novo. Ainda que nós ouvíssemos esse mesmo texto inúmeras vezes, sempre o Senhor traria algo novo e edificante a nós. Porque precisamos entender que a sua palavra, ela se renova a cada dia. Em outra tradução vai dizer que ela se faz nova a cada dia. O que é isso, pastor? Depende da situação que nós estamos. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, fazendo com que nós venhamos nos moldar a sua palavra. Quando eu olho para esse texto, eu percebo na sua grande simplicidade. Eu entendo que Jesus era simples. Eu disse essa semana numa entrevista que eu estava dando, que a simplicidade, ela está além da complexidade. Muitos pastores e pregadores tentam deixar complexa a palavra e trazer uma revelação tão forte que todo mundo diz: meu Deus, que revelação! Mas a maior revelação da palavra é quando conseguimos trazer aquilo que é complexo para a simplicidade, para que o povo possa entender e colocar em prática. Porque na verdade não adianta eu dizer palavras bonitas ou dizer em latim ou em hebraico, se você sai dessa porta para fora, não entendeu nada e não consegue viver. Porque entendemos que só conseguimos desfrutar daquilo que entendemos, só conseguimos viver aquilo que entendemos. Por isso eu disse semana passada que a palavra de Deus é como a semente ou o semeador. Jesus vai dizer que saiu a semear, e a primeira palavra é como a semente que caiu à beira do caminho, vindo Satanás roubando a semente, porque não teve entendimento. Então logo quando não entendemos a palavra, não podemos desfrutar dela e jamais daremos fruto algum. Então a palavra de Deus, na sua simplicidade, ela está além da sua complexidade. Por isso precisamos entender a palavra na sua essência. E quando às vezes lemos textos simples, nós olhamos e falamos: mas de novo. E aí eu quero dizer para você, é sinal que você não entendeu nem da primeira vez. Porque se você tivesse entendido o tamanho do milagre, você estaria lendo e falando: meu Deus, que maravilha. A palavra que nós lemos, que Lucas vai escrever, eu considero Lucas, apesar de ele não ser apóstolo, eu considero Lucas um grande evangelista, e por que não dizer talvez um historiador? Por quê? Porque ele saiu a pesquisar acerca de Jesus. Na segunda prisão de Paulo, ele pede uma carta a Paulo, dizendo: Paulo, permita que eu vá atrás conhecer acerca de Jesus. Paulo fica preso numa casa em Jerusalém por 4 anos, e nesses 4 anos Lucas, na sua viagem, busca acerca de Jesus, aquilo que outros diziam, os milagres feitos por Jesus. Então logo, eu considero também Lucas um historiador. Mas quando eu olho para esse texto, o que Lucas escreve acerca daquilo que havia dito a ele, outras pessoas disseram. E eu sempre percebo que quando alguém diz algo, ele não diz com clareza, às vezes, aquilo que a gente realmente vive, porque ele não consegue, às vezes, colocar o sentimento naquela palavra. Mas quando eu olho Lucas, eu amo o livro de Lucas. Se eu fosse pegar os evangelhos, o que eu mais leio, o que eu mais medito é o evangelho de Lucas.
Amo o evangelho que João escreve, porque ele traz muito amor, ele traz muito a cruz, o tempo de Cristo, que ele vai subir, o tempo da perseguição. Mas quando eu olho Lucas, eu vejo histórias que contaram a Lucas, que motivaram Lucas e que motivaram a sua fé. Eu entendo que muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, nós precisamos entender a palavra e ser motivado. Por isso a palavra de Deus vai dizer: traz à vossa memória aquilo que te dá esperança. Traga à vossa memória aquilo que te dá esperança. Ele vai começar dizendo assim, que aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque o esperava. Havia uma grande multidão esperando, porque tinha certeza da sua volta. Aqui eu quero fazer uma analogia. O que eu vejo hoje, muitas igrejas vazias, sabe por quê? Porque não entendem que Jesus voltará. Quero fazer uma analogia aqui, antes de eu entrar na palavra. Porque muitas pessoas estão dispersas, porque não acreditam de fato que Deus voltará, que o Senhor voltará. Então eles se dispersam, ele faz aquilo que dá na telha, ele faz aquilo que dá vontade de fazer. Ele não percebe que cada dia o Senhor está mais próximo, então ele não espera a volta de Cristo, ele não espera o mover dele. E a Bíblia vai dizer assim: e eis que um homem, um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando aos pés de Jesus. Isso é um feito gigantesco naquela época. Por quê, pastor? Porque um homem de autoridade, um homem que era reconhecido no meio do seu povo, ele olha para Jesus e no meio de uma grande multidão, ele reconhece Cristo como o único que pode salvá-lo. Ele não está dizendo de um homem qualquer, ele está dizendo de um homem de status, um homem que era líder na sinagoga, um homem que multidões o seguiam. Agora ele chega aos pés de Jesus e reconhece o senhorio de Jesus, e o reconhecimento a Jesus faz com que Jesus se enche de uma compaixão, dizendo: eu vou até a tua casa. E você não vai ver Jesus ir na casa de ninguém, curar ninguém na Bíblia, mas nesse contexto ele vai dizer: eu vou na sua casa. Sabe o que acontece? Quando nós prostramos, nós atraímos a Deus. Alguns acham que prostrar é apenas dobrar o joelho, mas tem muita gente dobrando o joelho, mas não se dobra no seu orgulho e no seu coração. Nessa noite eu quero que você entenda que quando você se dobra, você atrai Jesus até você. Quando você se rende, o dobrar é se render. E deixa eu dizer uma coisa: o problema de muitos é que eles têm se rendido, mas não têm se desarmado. Quando nós rendemos, a primeira coisa que nós fazemos, está numa guerra, vamos nos render. A primeira coisa, você tira a arma, entrega para o outro, levanta a mão e se rende. Não é assim? O problema de muitos é que eles erguem a mão no culto, mas nunca se desarma de si mesmo. E porque não se desarma, o Senhor nunca vai fazer nada na sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que se rende e continua armado, ele está dizendo: numa primeira oportunidade, eu vou seguir sozinho de novo. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou caminhar do meu jeito, porque eu estou armado, eu tenho a chance de escapar. Por isso Paulo vai dizer: eu, escravo de Jesus, ele vai dizer: eu não quero ir, eu quero ficar com Jesus. Dá para entender isso? A diferença de render-se? Porque tem muita gente se rendendo, mas deixa um plano B. Quem anda com Cristo não precisa ter plano B. Quem anda com Cristo entende que é tudo ou nada. Não existe plano B. Precisamos nos render, nos desarmar e dizer: ou eu ando com Cristo e vivo os milagres dele, ou eu nunca vou conseguir andar com ele. E a Bíblia vai dizer que, e Jesus falando: eu vou até a sua casa, e no meio do caminho acontece algo. Aqui nós estamos contando uma história, e com dois milagres, uma história dentro de outra história. E a Bíblia vai dizer assim, que ele indo pelo caminho, a multidão oprimia, e ali no meio da multidão, uma mulher vendo a oportunidade de encontrar Cristo, uma mulher que 12 anos sofria
de fluxo de sangue. Segundo o historiador, esta mulher, agora, quando ela era adolescente, ela entrou no processo, assim como que eu posso usar, de adolescente para adulto, ela começa agora a sangrar, e ela não para, isso passa por 12 anos. Toda vez que uma mulher entrava no período menstrual, o sacerdote dizia porque ela tinha que ficar afastada da cidade até que ela ficasse pura, então ela voltava. Agora esta menina, no período menstrual dela, na primeira vez, ela tem que ficar afastada da sua casa, da sua mãe, da sua família, e agora por 12 anos ela não consegue voltar para sua casa. Dá para entender isso? Dá para entender a gravidade disso? Não era uma mulher qualquer. Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Não, havia uma história por trás da história. E coincidência ou não, no mesmo tempo em que essa menina foi afastada da cidade, também a filha de Jairo nasce. 12 anos ela tinha. 12 anos a mulher com fluxo de sangue. Parece coincidência, mas não é. Porque na Bíblia não existe coincidência. Jesus está sempre no controle de tudo. No período em que chega a alegria na casa de Jairo, chega a tristeza na casa desta mulher. No mesmo ano em que chega a alegria do nascimento na casa de Jairo, chega a dor da separação na casa dessa jovem. E quantas vezes nesses dias nós temos visto isso acontecendo? Algumas pessoas estão celebrando e festejando, outras estão perdendo pessoas. Sabe o que eu vejo? Uma falta de compaixão. Sabe o que eu percebo? Uma falta de compaixão. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. A Bíblia vai dizer assim então, que Jesus indo, esta mulher percebendo, dizendo: Jesus vai voltar aqui, eu tenho de alguma forma encontrar com Ele, porque é a minha última esperança, porque eu já gastei tudo. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O que existem de pessoas que já gastaram tudo. Ele já gastou dinheiro, já gastou recurso, tudo que tinha, já gastou a paciência que tinha, a saúde que tinha, o tempo que tinha. Ele já gastou tudo. Ele não consegue entender ainda que só Cristo pode fazer, só Jesus pode transformar. Então ele gastou tudo que tinha, todo o seu recurso, e agora ele diz assim: não tem mais jeito, só Jesus pode fazer. Aí ele começa a reconhecer: existem pessoas que vêm para Cristo por amor e outros pela... É um ditado popular. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: importa que nós venhamos para o Senhor agora. Essa menina, 12 anos, vivendo isolada, junto com pessoas enfermas, ela diz: eu tenho que encontrar com Jesus. E ela sai e vai até a cidade. Primeira coisa que você precisa entender, irmão: quem quer viver milagre, vai atrás de Jesus, não fique esperando Jesus. O que o senhor quer dizer, pastor? Quer dizer que tem gente que fica na casa dizendo assim: o pastor não vem, não sei quem não vem, não sei. Não, irmão, vai até onde Jesus está. Aprenda a buscar Cristo, aprenda isso. Esses dias para trás chegaram e falaram assim: fiquei doente tanto dia, o pastor nem veio me visitar. Eu falei: meu irmão, eu sou pastor, não tem bola de cristal não, meu irmão. A Bíblia vai dizer assim: olha, está alguém enfermo, comunique o seu pastor. Os presbíteros, comunica, irmão, fala. Essa mulher, ela vai até Jesus, e ela de alguma forma ela entra dentro da cidade. E aqui acontece algo, meu irmão, que nós vamos entender o que está escrito lá em Isaías capítulo 6. Por quê? Porque Isaías capítulo 6 vai dizer que a orla, a ponta do vestido do Senhor descia, tocava o templo, e toda a terra era cheia da glória de Deus. Eu entendo que essa mulher lia, meditava a palavra. Por quê? Porque ela entra no meio da multidão. Ela não toca nos ombros de Jesus, ela não toca na cabeça de Jesus, ela não toca na
ponta do vestido de Jesus. Ela entendia de alguma forma, eu imagino que ela entendia de alguma forma o que o profeta Isaías havia dito, se ele é o Cordeiro de Deus, porque o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, ele vai dizer tudo sobre Jesus, ele vai nos instruir sobre quem é o Cristo. Agora esta mulher entra no meio da multidão. Isaías 6 vai dizer que a ponta do vestido do Senhor tocava o templo e enchia toda a terra da sua glória. Essa mulher entra no meio da multidão, ela vai até Cristo e ela toca onde? Na orla do vestido de Jesus, e Jesus para imediatamente e ele diz assim: alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Alguma coisa aconteceu. E eles vão dizer: Senhor, mas eles te tocam de todos os lados, eles te empurram. E vai dizer: não, alguém conhece a palavra. Ele vai dizer: não, alguém leu Isaías 6. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que quem conhece a palavra alcança o milagre. Quem entende, medita na palavra, consegue entender os caminhos para receber a bênção do Senhor. Pastor, faz 50 anos que eu busco, eu não consigo. Eu peço, eu oro, eu rezo, eu não sei o que mais. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço voto, eu planto bananeira, eu faço de tudo. Irmão, mas você não consegue meditar na palavra, você não entende. Por quê? O diabo roubou de você o entendimento da palavra. Então logo você não consegue entender. Se você não entende, você não desfruta. Se você não entende, você não consegue viver a palavra. Mas quem ora, medita, busca na palavra, entende o caminho, e pela palavra nós viveremos o milagre. Esta mulher não foi curada por acaso. Esta mulher tocou na orla do vestido, aonde a glória do Senhor descia, aonde o milagre iria acontecer. Ela entendia sobre isso, por isso ela toca na orla do vestido do Senhor, e o Senhor vai dizer: ei, de mim saiu virtude. E alguém vai dizer: Senhor, mas alguém encostou no Senhor aqui, alguém te empurrou também. Fala: não é tocar aqui, não é tocar aqui, não é aqui, é aqui, ó, é na orla do vestido. Por quê, pastor? Porque quem toca a orla do vestido é quem prostrou, é quem abaixou, é quem se rendeu, é quem... meu irmão, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Se você entender a palavra, se prostrar, se dobrar, se render, o Senhor vai parar o que está fazendo e vai dizer: ei, de mim saiu virtude, para que haja cura, para que haja libertação, transformação, restituição da família, para que volte a alegria onde havia tristeza, para que saia do cativeiro e volte para casa, para que seja abençoado, que saia da UTI e volte para o lar, para que seja abençoado, para que volte para a família. Quem entende a palavra e aprende a se prostrar, vive os milagres do Senhor. Aleluia. Porque quando ela toca na orla do vestido de Jesus e se prostra, não é apenas um milagre que está acontecendo, a cura de uma mulher que tem possivelmente uma anemia profunda, porque o fluxo de sangue não para, de uma mulher que está afastada ainda quando garota, e agora já é uma mulher de aproximadamente 24 anos, e não cresceu junto com a sua família, uma mulher que não sabe o que é sentar à mesa com os seus pais, uma mulher que não sabe o que é o convívio do dia das mães, da festa, que não sabe o que a mãe o instruir como adolescente. Não, ela não teve isso. Ela teve que ficar afastada. Quando ela toca na orla do vestido do Senhor, o Senhor não apenas a cura, o Senhor restitui aquilo que foi roubado, o Senhor traz ela de volta ao convívio com a família, o Senhor dá a oportunidade para ela sentar à mesa de novo, o Senhor dá a oportunidade para ela constituir uma família, o Senhor dá uma oportunidade para ela fazer algo que ela não poderia fazer. É isso que o Senhor está querendo dizer essa noite. Quem entende a palavra, quem se prostra diante do Senhor, Deus dá a oportunidade não de ser curado apenas, mas de voltar a ser feliz, de ser restituído na família, de ser honrado na sua casa, de ser abençoado na sua empresa, de viver o sobrenatural de Deus. Quem entende se prostra, se rende. Quem entende a palavra vive o sobrenatural. É muito mais do que uma cura. E sempre, deixa eu dizer uma coisa, existem pessoas que no meio do caminho vai correr até você e vai dizer assim: não deu tempo.
se Jesus não tivesse parado para curar essa mulher, porque nós estamos na história de Jairo, essa mulher entra no meio da história. Essa mulher entra no meio da história pelo um ato de fé. Pastor, o que o senhor quer dizer? Sabe o que eu quero dizer, irmão? Tem gente que tem que ser ousado. Sem ousadia você não vai viver nada. A história era de Jairo, não era a história dessa mulher, era Jairo. Mas no meio do caminho, alguém fala assim: eu quero que a minha história seja escrita também. Deixa eu dizer, irmão, eu não sei de quem é a história, mas eu quero que o meu nome seja escrito. Como assim, pastor? Eu quero viver o milagre. Eu vou ser usado para isso, e vou ser usado para isso. Tem pessoas que precisam entender isso. Sem ousadia você nunca vai viver nada, nada, esquece. Quem não arrisca o que tem nunca conquista aquilo que deseja. Grave isso. Quem vive acomodado nunca vai viver nada. Ah, pastor, eu tenho só isso aqui, eu tenho medo de perder. Meu irmão, você vai ficar com isso até acabar. Essa mulher estava tranquila lá, tinha acostumado, longe da família, longe de tudo, mas pelo menos não estava morta. Se ela entra na cidade é considerada imunda. Se ela é imunda, eles agora vai dar uma pena para ela de morte, pena capital. Por quê? Porque ela contaminou muita gente, amaldiçoou muita gente. Então pena capital. Mas ela fala assim: quer saber de uma coisa? Eu só tenho isso. Se eu não arrisco o que eu tenho, eu não conquisto o que eu quero. O problema nosso, queremos conquistar coisas grandes sem arriscar o que temos. Queremos ficar trancados na nossa casa, no nosso quarto, guardando as economias, vivendo ali. Por quê? Porque a pandemia chegou. E outros vão dizer assim: enquanto alguns no meio da pandemia fica trancado com medo, o Senhor não me deu espírito de medo, então logo eu vou prosperar no tempo da dificuldade, eu vou alcançar o sobrenatural. Por quê? Porque Deus não me deu um espírito de medo. E Hebreus vai dizer assim: e o Senhor nos livrou, estando com medo da morte, vivendo como escravo na nossa vida. O Senhor nos livrou da escravidão, da morte, porque estávamos com medo. Tem pessoas que têm medo de perder o que tem e nunca vive nada na presença de Deus, uma vida medíocre. O Senhor quer que você voe, irmão. Sabe o que diz lá em Gênesis? No último dia, quando vai criar o homem, diz assim: governe sobre todas as coisas. E por que não governa? Porque tem medo. Vamos voltar ao texto. A Bíblia vai dizer assim: que alguém para ele no meio do caminho. E vamos voltar à história de Jairo. Alguém vai dizer assim: Jairo, não precisa ir mais não. Fala para Jesus: não precisa ir mais não. Por quê? Porque ele parou no meio do caminho. Essa mulher atrapalhou ele. Essa mulher parou ele. E ele não consegue chegar na sua casa a tempo, porque a sua filha já morreu. E aqui, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: Jesus sempre tem mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor não é limitado. Ixi, já abençoei o Otávio, como é que eu vou fazer agora para abençoar daí o Tiago? Acabou. Meu irmão, o mesmo Deus que fez no passado, Ele se renova, Ele faz hoje. Não acaba. Aquilo que Ele tem para nós, meu irmão, cada dia mais. Nós nunca vamos surpreender o Senhor, mas sempre seremos surpreendidos por Ele. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: não precisa preocupar não, eu vou na sua casa. Ah, mas ela já morreu, Senhor, não precisa ir. Morreu não, ela apenas dorme. Não, eles viram, olharam o pulso, eles olharam ela está morta. Existem notícias que vêm até você, meu irmão, dizendo que você não consegue mais, não adianta mais buscar. Sabe por quê? Porque já morreu o teu projeto, já morreu o teu sonho, já foi, já era, não dá mais. E ainda agora, piorou. Sabe, eu tinha o sonho de fazer isso, eu tinha um projeto de fazer aquilo, agora acabou, não acabou não, meu irmão.
porque o mesmo Deus que ressuscita mortos, Ele ressuscita projeto, Ele ressuscita sonho. Ele, meu irmão, só quem crê, levanta a mão para cima, deixa eu profetizar. Ele parou para fazer milagres, mas Ele não atrasou a chegada na tua casa. Ele parou para curar alguém, mas não quer dizer que Ele não tem mais bênção. Ele vai fazer o sobrenatural. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa é uma noite profética sobre a tua vida. Eu profetizo que os sonhos serão ressuscitados, os projetos, a alegria será ressuscitado, porque o Senhor ainda vai à tua casa, o Senhor ainda fará milagre, todo olho verá a glória de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus vai, quando Jesus entra na casa, ele chega, a criança está morta, eu vou acelerar porque eu quero orar por você. A Bíblia vai dizer que ele entrando na casa de Jairo, ele entra no quarto. Quando ele entra no quarto, ele seleciona pessoas para entrar no quarto. Ele não entra todo mundo, ele não deixa todo mundo entrar. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que não têm a mesma fé, não dá para caminhar junto em algumas coisas. Pardal não voa com gavião, entenda isso. Tem gente que não tem fé. Se não tem fé, não tem que viver certas coisas, não tem que caminhar no nível. Você não desce para caminhar com ele, não, ele tem que subir para caminhar com você. A Bíblia vai dizer que Jesus entrando no quarto e fala assim: ó, vocês estão de fora, dizendo que está morto, vai ficar de fora. Entra comigo o pai, a mãe. Entra também Pedro, Tiago e João. Agora fecha a porta, nem os discípulos vão entrar, ninguém. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Muitas vezes não vivemos milagre porque colocamos o nosso problema para pessoas que não vai resolver. Queremos poder na nossa casa e aconselhar com pessoas que não vai resolver nada. Trazemos para dentro do nosso lar, do nosso problema, do nosso casamento, da nossa empresa, trazemos pessoas, queremos abrir com pessoas que não viram nada, que a vida deve estar mais destruída, que não tem fé para nada. E sabe o que acontece? Você não tem que espalhar para todo mundo, você tem que chamar pessoas que entendem a fé em Cristo. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Vai representar a família. Por quê? Porque sempre a família é constituída por Deus. O Senhor vai dizer pai e a mãe aqui. Pedro, Tiago e João estão do meu lado. O restante fica de fora. Porque existem milagres, meu irmão, que não é para todo mundo. Como assim, pastor? Porque nem todo mundo tem o mesmo nível espiritual. Ele chama eles para dentro, porque Jesus ele sempre aprendeu a separar pessoas. Você vai ver lá em Lucas, no capítulo 10, ou 8, se eu não tiver, capítulo 10. Deixa eu ver se é no capítulo 10, isso. No capítulo 10, ele vai enviar os 70 discípulos. Então ele tinha 70 discípulos, de uma multidão de 5.000 que acompanhava. 70. Dos 70 discípulos, ele separou 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, ele separou os 3 mais chegados. Esses 3, Pedro, Tiago e João. Vamos subir no monte da transfiguração, vem comigo, Pedro, Tiago e João. Vamos entrar para ressuscitar, Pedro, Tiago e João. Sempre junto, Pedro, Tiago e João. Mas dos 3, ele ainda tinha um que era um amigo mais chegado, que era João, que ele disse que deitava no peito. Ao qual, quando ele vai dizer que Judas vai traí-lo no meio, na última ceia, ele diz só para João, dizendo: João, preste atenção, o que tocar o prato comigo é esse que vai me trair. Todo mundo pergunta: é eu? É eu? Todo mundo quer saber, e o coração dele se entristece. Mas para João ele diz assim: João, vou falar só para você. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que aquele que anda mais perto de Jesus sempre vai ver mais milagre. Não, você não entendeu. João, ele chegava perto de Jesus, contava para ele o que ninguém mais sabia, ia saber depois. Já viu aquele ditado: quem chega primeiro bebe água limpa? É desse jeito. João deitava aqui e falava com ele aqui no ouvido, e ele falava para João: João, é isso que vai acontecer. Milagres, outros tipos de milagres, chamava Pedro, Tiago e João: vem cá. Sabe o que eu aprendo, irmão? Que quanto mais perto de Jesus você andar, mais milagres você vai contemplar, mais o sobrenatural você vai entender. Quando ele entra, a menina está morta, mas Jesus vai dizer: não, ela dorme.
Por quê, pastor? Porque aquele que está em Cristo, ele não morre, mas ele dorme no Senhor, a Bíblia vai dizer. Porque aquele que está sem Cristo, ele parte da morte para a dor da segunda morte, mas aquele que está em Cristo, ele parte do sono para a vida eterna. Dá para entender isso? Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus olha para aquela criança, 12 anos, ele estende a mão e diz para ela: levanta. Imediatamente ela levanta. Jesus estendeu a mão, a Bíblia diz, não os pais, não os discípulos, não os apóstolos. Jesus, pegando ela pela mão, colocou de pé, diz: traz alguma coisa para ela comer. Por quê, pastor? Porque quem acorda do espiritualmente, meu irmão, tem que entender que precisa alimentar daquilo que o Senhor tem. Ele pega pela mão, e a Bíblia diz que pegando ela pela mão, diz: traz alguma coisa para ela comer. E pegando ela, leva até o pai e a mãe, entrega ao pai e à mãe. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, meu irmão, preste atenção nos detalhes daquilo que Deus tem. Quando Jesus ressuscita ela, Jesus não fala para a mãe: pega ela lá. Não, Jesus pega ela e leva até a mãe. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que o Senhor vai dizer assim, que tudo que Ele faz, bênçãos do Senhor seguirão aos que creem. Não precisa correr atrás de nada, Ele traz até a tua mão. Ah, irmão, é para você ter dado glória. Eu vou dizer de novo: aquilo que Deus tem para a tua vida, não se desespere, apenas ande do lado do Senhor, porque quando Ele fizer, Ele estende a mão, Ele pega, Ele traz até a tua mão. Por quê? Não porque Ele é garçom teu, não, é porque Ele diz que as bênçãos do Senhor te seguirão. Qual o propósito disso, pastor? O propósito é dizer que nós precisamos andar com o Senhor em todo o tempo. E só vive milagre aquele que entende a palavra. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Tem 10 minutos para orar por você. Sabe, nós temos meditado, estudado, aprendido, aprofundado na palavra. Toda semana nós temos nossos grupos de estudo da palavra. Por quê? Porque nós entendemos, se não aprendermos sobre o reino, nunca viveremos os seus milagres. Essa noite, meu irmão, eu não sei se Deus tem algo para manifestar aqui sobre a tua vida, mas eu quero dizer para você: você pode nesta noite fazer alguma coisa para que Deus se manifeste em você. Pastor, o que o senhor está dizendo não tem nada a ver. Como não tem, meu irmão? Você pode ficar no lugar do teu conforto, ou você pode sair no meio da multidão e dizer: eu vou tocar nele, eu vou viver o milagre, eu quero meu nome escrito nesse milagre. Tem gente sofrendo, irmão, e se eu dissesse para você, eu disse esses dias, todos aqui dentro têm um problema. Todos em Guaxupé têm uma dor, um problema ou algo para resolver. Todos. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque se eu falasse assim, quem tem um problema para resolver, todos viriam. Porque todos têm um problema. Isso aí é em todo lugar. Ou tem um problema no casamento, ou um problema na empresa, ou um problema de saúde, ou alguma coisa. Todos têm um problema e todos precisam do mover de Deus, da misericórdia dele. Qual a diferença? A diferença é que na onde ficavam os enfermos, todos ficaram lá. Só uma mulher saiu para parar uma história, para fazer a história dela. Não, pastor, não entendi. Você não entendeu? Ela estava no meio de um lugar onde ficavam os enfermos. Somente ela, você não vai ver o nome de mais ninguém. Somente ela saiu para fazer a sua própria história. Por que muitos não conseguem viver? Porque eles não querem sair do conforto para viver a sua história. A Bíblia vai dizer que havia 4 leprosos, enquanto Samaria estava cercada. Os 4 leprosos olhando, dizendo assim: nós vamos morrer. Então, entre morrer, vamos tentar viver. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. E os 4 leprosos, quando saem da onde estavam, libertam uma nação toda.
de Samaria. Porque eles entenderam: eu não posso ficar onde estou, eu tenho que fazer a diferença. E Deus colocou isso, nós aprendemos esses dias no estudo. Deus, ele tem um padrão para agir, e o seu padrão é esse, meu irmão. Quer viver milagre? Se disponha. Quer viver milagre? Faça alguma coisa. Quer viver milagre? Mova-se. Havia um paralítico que abriu o telhado. Jesus está ministrando uma casa em Lucas capítulo 6. Dobre sua atenção, irmão. Em Lucas capítulo 6, 5, ele está numa casa ministrando, uma casa emprestada. Alguém abre o telhado e ele diz lá, Jesus vai dizer: desce o paralítico aqui. Jesus, com o seu poder, ele poderia ter falado: você é curado, desce daí, não você vai cair. Mas Jesus não disse isso. Ele disse assim: quer alguma coisa? Desce aqui, nos meus pés. Ele não subiu lá para curar, e nem curou ele para ele descer. Ele disse: primeiro desce aos meus pés. Quer viver milagre? Tem endereço: aos pés de Cristo. Tem gente que acha porque tem condição, tem amigos, tem não sei o que, faz 50 anos que serve, que vai na igreja, faz não sei o que, não sei o que, e faz isso e aquilo outro, e tem dinheiro no banco, e tem carro bom, e tem não sei o que, acha que Deus vai na casa dele curar ele. Ei, meu irmão, você está muito enganado. Quer viver milagre? Sai do seu lugar, busque, faça alguma coisa. Quer viver algo no sobrenatural? Quer ser usado por Deus como um ministro do evangelho? Quer ser usado pelo Senhor com a palavra, louvor, seja lá o que for dentro da obra do Senhor? Se disponha, gaste tempo, invista tempo, faça alguma coisa. Você não vai chegar e falar: quero ser baixista, e Deus vai com uma varinha de condão e puf, na tua mente você vai aprender a tocar. Não, se disponha, invista tempo. Assim também é em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Se você quer alguma coisa do Senhor, não fique acomodado, porque aquele que não arrisca o que tem, não conquista aquilo que deseja. Aprenda isso, destrave a tua vida e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.